Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Olá, eu sou o Silvio Jaca e esse é mais um Esfera Podcast. E hoje eu tenho uma presença ilustre aqui. Consultor político, um dos maiores do Brasil, da nossa região norte e do estado de Tocantins, o maior. Ele é João Aguiar e ele veio aqui falar sobre energia política. É uma novidade, um conceito que ele está trazendo para a política e que pode ajudar muito, tanto você que é candidato, você que já é político, está nessa carreira, que também é uma carreira, e aqui no Esfera Podcast nós falamos sobre carreira e também sobre empreendedorismo. E por que não empreender na vida pública? E ele vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto, o que é energia política e o que ela pode agregar para você. E você também que é eleitor, na hora de escolher o seu representante, você precisa estar conectado com ele, conectado com a política, porque afinal de contas a política é que define a sua vida quase como um todo. Aquilo que está fora do seu alcance, muitas vezes é decidido pela política. Então vamos falar com ele. João Aguiar. Muito obrigado pela oportunidade. Além de política ser uma paixão de vida, até pela sua importância na transformação social, eu vivo dela e vivo para ela, para a política. E agora, inserindo a novidade que é a física quântica no processo de campanha eleitoral e também de mandato dos políticos. Parece ser uma novidade porque está sendo falado, mas ela já acontece espontaneamente, meio que sem direção a vida inteira. A energia está aí, circulando, e as pessoas canalizam ela da forma que... Exatamente. Então, agora o que diferenciou? É que agora a gente está entendendo como trabalhar a sintonia fina, a frequência desta energia que é emanada pelo político, que a gente entende o político como uma antena, e essa antena emana energia como recebe energia. Então... essa energia que a pessoa, mas principalmente o político, até porque está todo mundo de olho nele, todo mundo observando ele, os comportamentos, desejando coisas sobre e para ele, né? Exatamente. E para si próprio, né? Projetando Exatamente. Nesse político. Então agora existe não só uma energia aleatória que está circulando, mas já existe uma estratégia para canalizar isso. Existe uma ferramenta para isso. Essa ferramenta, ela já existe há séculos. Séculos. A questão é que quem utilizava isso, quem utiliza essa energia, essas ferramentas, normalmente são monges, normalmente são pessoas ligadas ao íntimo de religiões. A espiritualidade. Espiritualidade. E isso acabou que distanciou as pessoas do dia a dia, achando que não vamos tratar sobre esse assunto, que isso aí é religião. E não é religião. Nós estamos aqui falando de ciência. E ciência comprovada em vários métodos, e agora com o lançamento do computador quântico, mais ainda. Agora sim as pessoas começaram a falar, opa, esse negócio não é brincadeira, não é conversa de aloprado não, entendeu? Quando se falava em física quântica, as pessoas já remontavam uma coisa da área de exatas, Exatamente. Pensava que era só cálculo e muitas vezes se distanciavam. Exato. Quando se falava em energia positiva, energia negativa e tudo mais, focavam na questão espiritual. Espiritual, Mesmo com algum resultado, as pessoas meio que achavam que isso era superstição. Exatamente. Mas agora vocês têm um estudo, existe, a física quântica hoje ela é fundamental e todos os processos a partir de agora terão que se relacionar com a física quântica. Até porque entende-se, já tem como se confirmar e comprovar que a consciência não está no corpo, está no extracorpo. Não está dentro da sua cabeça. Sua consciência não acaba se você se desligar. Ela continua viva. E a maneira que você usa essa informação, ela é muito séria. Por exemplo, nós temos, o coração tem 40 mil antenas projetando energia. O cérebro tem conexões que nós, seres humanos, não conhecemos ainda. Então a gente utiliza um pouquinho só de inteligência nessa brincadeira. Mas ele tem uma capacidade extracorpo, uma capacidade de transformação extraordinária. E se nós não soubermos como utilizar isso, ela fica
soltando, expandindo sem necessidade, aliás, sem a utilização certa dela. Então, o que a gente trata é, esquece religião, esquece espiritualidade, vamos pensar em algo que realmente é prático na sua vida, no seu dia a dia. Você falou uma coisa interessante aí, que o coração ele tem uma espécie de antena, né? Que ele São 40 mil antenas. Pois é. 40 mil antenas que projetam energia. Não tem a ver com a política em si? Talvez tenha, se você for consultar. Eu vi um tratamento que é feito com cavalos para pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma coisa assim, porque de fato o coração do cavalo é enorme, né? E quando você se aproxima de um cavalo, se ele não for com a sua cara ele sente alguma coisa, tanto é que não adianta nesse você... tratamento do autismo e de Isso. algumas outras síndromes, o cavalo é que escolhe o paciente. Exatamente. E assim, é um animal. As pessoas dizem que os animais não têm, vamos dizer assim, racionalidade ou conceito, mas na verdade tem. O ser humano tem menos racionalidade às vezes, porque muitos falam que o ser humano é racional. Na verdade, o ser humano é muito mais emocional do que racional. E isso nós vamos falar aqui também, né? Na política a gente vê isso com muita clareza, né? Exato. Que é mais emocional do que racional. E essa antena que é o coração, ele emite uma energia em torno do ser, né? Isso. Seja do ser humano, de um animal. E quando a pessoa, por exemplo, está montada num cavalo, você sente assim é como se somasse a sua energia. Você se sente poderoso. Existe um equipamento. E muitas vezes as pessoas praticam por isso, né? Existe um equipamento que mede a energia projetada. Tem uma que mede a áurea energética e tem essa que mede a projeção de energia do coração. Aí mediu 3 metros de projeção energética. Só que ela vai além, é porque o equipamento só consegue medir 3 metros. Mas ela chega a quilômetros. Esse formato é muito... O cérebro cria, através da sua imaginação, do que você conhece, do que você deseja, o cérebro cria aquele castelo que você quer. Mas quem realiza aquilo que você pensou é o coração. É a projeção dele, com base no que você pensou, é que se projeta na realização, que vai se posicionando nas pessoas, as frequências, as sintonias e a vibração daquilo, para que as pessoas vão se adequando para transformar aquilo que você está querendo em realidade. É quase que ele funciona como um radar para buscar as ferramentas necessárias, as pessoas necessárias para a realização daquela ideia que você projetou. Quando você emite uma frequência, as pessoas naquela mesma frequência imediatamente são atingidas. Interessante. Então elas vão entrando naquela frequência. Se conectam, mesmo sem saber, né? Indiferente de onde está. Isso tem tudo a ver com a política, né? Tudo. A questão é, se eu falasse isso ano passado, eu iria ser taxado como um louco, um aloprado, um viajante, sabe? Hoje não. Hoje, como a coisa está acelerando muito rápido, e nós vamos ter de 2025 a 2035, a gente vai avançar tecnologicamente, cientificamente e na medicina 1000 anos em 10. Então você vai ver soluções aparecendo aí. Hoje, por exemplo, já saiu uma, o Japão já conseguiu curar um cego, trocando a base ocular dele total, passou a enxergar. Ele já tem a cura de vários cânceres. Quer dizer, tudo isso é um processo que vai acontecer em 10 anos. Em 10 anos a gente vai viver uma inovação geral. E quando se trata de um cenário onde a física quântica faz parte do nosso dia a dia, agora está sendo questionado como é que isso funciona. Nós temos no nosso corpo 8 octobilhões de átomos. Esses átomos, somados com as suas energiazinhas, dá uma energia que é a mesma produzida pela usina de Itaipu. É a mesma força de uma bomba de nitrogênio. Está no nosso corpo. E por que ela está aqui? Não tinham o que fazer e colocaram ela aqui? Não. Átomos, prótons, fótons, tudo que tem na natureza tem a produção. Existe o átomo, existem os prótons. O que muda desta mesa para o nosso corpo? É apenas a vibração. A vibração mais acelerada, mais fluida, menos acelerada, mais densa. E o que nós temos que fazer agora é cuidar, porque quando a gente pensa em algo ruim e fica martelando aquela coisa ruim na cabeça, o nosso sistema imunológico baixa altíssimo nível. Aí você isso fica... é um fato. Tudo é natureza, tudo Muda é ciência. a química do corpo completamente. Toda. E aí, se você não começar a prestar atenção nisso,
e começar a trabalhar o seu pensamento muda toda a sua química de corpo. Você falou sobre frequência. Teve um apagão na Europa agora, essa semana, e eu vi um especialista explicando que foi justamente picos de calor, e na Europa eles não estavam preparados para isso. No Brasil tem menos, porque aqui já é um continente que tem de frio extremo a calor extremo, né? Então meio que já tem equipamentos que estão nas linhas de transmissão que já fazem isso, né? Só que lá não, eles não estavam preparados para isso. Então os cabos, eles têm uma frequência que passa a eletricidade, tem uma frequência. A parte externa passou até a mesma frequência e aí deu Fecha o curto. Exatamente, fechou o curto e aí deu esse apagão, né? Foi a explicação que o especialista deu. E isso é muito interessante porque muita gente que acha que é bobagem, falando de física quântica, se aplicar isso a comportamento, mas tem tudo a ver. Porque, igual você falou, a diferença da mesa para uma pessoa é a frequência. A mesa está na frequência quanto mais baixa, mais rígida, mais densa. E a gente não é só a consciência. Para ter consciência, você precisa ter uma frequência, né? Exatamente. E aplicando isso para a política. Primeiro, eu quero que você me responda o seguinte. É só você que abriu a mente e os olhos para esse tipo de... aqui no Brasil, para a política? Na política, sim. E da onde que veio essa ideia? Como que você... Primeiro que você deve ter percebido isso, né? Você falou, isso dá para aplicar na área que eu trabalho. Como que partiu essa... Quando eu comecei Porque eu não sou escritor. Eu tenho 5, 6 livros escritos, mas é porque eu fui escrevendo para registrar estudos. E no meu primeiro livro, já tinha alguma coisa nessa área. Só que eu não sabia o que era. Eu não entendia o que era. Hoje, eu leio aquele livro meu e falo, poxa vida, já era física quântica. Eu só não sabia. Só não relacionou. Só não relacionou uma coisa a outra. E aí, eu comecei a estudar a relação das pessoas, a forma emocional com que elas se posicionavam para atuar no cenário político. E isso foi indo até chegar ao ponto e falei, eu preciso estudar esse negócio. Então eu comecei a estudar. Comecei estudando apometria. Depois comecei a estudar a frequência. Apometria é o quê? Apometria é uma ciência que já é mais espiritualista, porque ela estuda os diferentes corpos energéticos. A ciência quântica acredita que o presente, o passado e o futuro estão acontecendo nesse momento simultaneamente, em diferentes dimensões. O que é a dimensão? O que muda de uma dimensão para outra? É a frequência, é a vibração. Então, quanto mais veloz, mais vai suavizando e se tornando outras dimensões. Isso explica o fato que você disse, a pessoa às vezes mentaliza uma ideia, então assim, ele já está... a mente dele jogando para o futuro, acessando essa dimensão. Exatamente. Com o pensamento. Exatamente. E por isso que acaba realizando. Alguns livros começaram, aquele O Segredo. Alguns livros começaram nessa onda. Mentes Brilhantes, Mentes Milionárias. Todos eles tinham uma pegada da quântica. Mas parecia muito assim, isso é fantasia. Autoajuda. Então foi distanciando. Espiritualidade. Foi distanciando do dia prático. A dia. Do prático. As pessoas têm essa dificuldade, você que trabalha com pessoas, né, com políticos e com eleitores também, as pessoas têm essa dificuldade de relacionar a coisa abstrata do concreto, assim, ou ela quer só abstrato ou quer só concreto. Elas não conseguem ver isso como tudo relacionado como uma coisa só. Exatamente, não conseguem enxergar. E não é uma coisa nova, uma coisa de ontem. Se você pegar na Bíblia, o próprio Jesus explicava como é que se processava. Então, todo o caminho de tudo que a gente vive aqui é energia. Tudo é energia. E tudo que está dentro está fora. Se você está dentro de você está desorganizado, fora vai estar desorganizado. Então, se você organiza dentro, fora naturalmente vai estar organizado. Isso é outro fato, né? Isso funciona para relacionamento amoroso, para amizade, para trabalho. Relação com dinheiro, relação com as pessoas. Tudo. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas está sempre duro. Sempre duro. Está sempre endividado. Sempre e tem gente que ganha ganha pouco, mas está sempre sobrando. Sempre sobrando.
Porque a coisa mais importante, tem uma frase que eu uso muito, e ela, inclusive, é de algumas religiões. A tudo dai graça. Ou seja, seja grato. No momento que você está grato com o que tem, você vai conseguir ter mais. E Porque cuidar você já bem está... daquilo que você porque tem. se você cuida daquilo que você tem, cuida bem, você está agradecido por ele, naturalmente você terá outros. Agora, se você está ingrato com o que tem, por que vão te dar mais? Tem gente que é Por o dia todo reclamando. Acorda reclamando. Afasta até os amigos e familiares. Acorda reclamando. Né? Eu brinco muito. Irmão, você levantou da cama sozinho? Foi ao banheiro sozinho? Agradeça. Podia ser um ajudador aqui, você podia estar agora entubado. Entendeu? Então, é necessário esse processo de gratidão. E tudo isso é energia. E como é que funciona isso agora para a campanha? Vamos partir logo para a prática, né? Eu te falo na campanha, mas especificamente, por quê? O que a gente tem observado? Nós temos candidatos novos que não eram do meio político, que estão fazendo muito sucesso, inclusive, e isso coincide com isso que você está falando, né? As pessoas se conectam com aquela ideia, com aquela pessoa de forma muito rápida, e a pessoa às vezes tira milhares de votos, uma pessoa desconhecida há bem pouco tempo e tal. Por outro lado, nós temos as velhas raposas da política, que às vezes não são pessoas tão populares, às vezes até odiadas, mas conseguem se eleger. Nós temos também pessoas jovens que entraram na política, desde jovens já querem isso. E temos as redes sociais, temos amigos que têm facilitado isso para alguns e dificultado para outros. E nisso está relacionado o ego inflado de muitos personagens políticos, porque quem busca o poder geralmente são pessoas que já têm questões com o ego, né? Exatamente. E a inteligência emocional, que é hoje uma das, vamos dizer assim, uma das qualidades mais difíceis de você encontrar nos seres humanos e mais valorizada. Como que tudo isso se conecta com o processo eleitoral e como que você vê isso daqui para frente, para as próximas eleições? No caso do Brasil, nós temos um sistema político muito complexo, muito complicado. A forma de contagem, a distribuição geográfica dos candidatos, tudo isso é um problema que tem que ser resolvido. Mas vamos partir para a nossa realidade. Além dos processos normais, padrão de marketing político que a gente utiliza, eu já venho aplicando há algum tempo a inteligência emocional num sistema organizacional de campanha. Então, assim, a campanha começa com uma organização. Essa organização parte do ponto central, que é a antena base da campanha, que é o candidato. Então, o candidato passa por um processo de treinamento, de ajuste antes do resto. Ele precisa alinhar todos os seus pontos energéticos, aquilo que ele quer, para que aquilo consiga expandir. Aí ele tem as camadas. A primeira camada é a organização, são as pessoas mais próximas. E nós temos que quebrar as vaidades, quebrar os egos, quebrar a inveja, a fofoca, que tudo isso fere a estrutura da campanha. Tudo isso faz parte do mecanismo de campanha eleitoral. Tudo. E isso tudo é energia. Então, preciso, em primeiro lugar, organizar o candidato. Ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que entender isso. Senão ele até adoece no processo. Exatamente. Ele se estressa, ele não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E se você não alinhar, ele vai desalinhar toda a estrutura da campanha. Toda a equipe que está trabalhando com ele e para a eleição dele. Vai ficar desalinhado. Porque você falou, primeiro tem que ver o que ele quer. Primeira coisa que o candidato quer, ganhar a eleição. Isso é um ponto. Tá, você quer ganhar a eleição. Aí vem a outra pergunta. Como faremos isso, né? E depois, e se der tal problema? O consultor político, consultor daquele candidato, ele precisa saber. É quase como uma espécie de advogado, padre ou pastor, psicólogo e passa pelo financeiro e tudo mais. Mas por quê? Porque você tem que saber o passado daquele candidato, porque pode aparecer uma surpresinha durante a eleição, desagradável, né? E vai ter que lidar com aquilo ali, tem que estar preparado, tem que ser sempre o plano B, né? Às vezes C. E você tem que preparar ele, muitas vezes, porque às vezes ele não tem esse preparo, da inteligência emocional para lidar com esses desafios, com o estresse, com o cansaço. A maioria tem dificuldade. Com a equipe que às vezes não está bem, porque primeiro passa pelo candidato, depois vai para a equipe, né? E tem os recursos também. Como que é a gestão de tudo isso? O processo quando eu alinho o candidato, se eu consigo alinhar o candidato a ponto dele estar numa vibração extremamente positiva,
a equipe inteira, a partir dos mais próximos, nós temos um organograma que deve ter, eu acho que 12, 15 pessoas. Essas pessoas que estão mais próximas dele, então elas têm que estar também alinhadas a essa frequência dele, para que o restante da estrutura receba naturalmente, Seja contagiada. instintivamente, receba essa frequência. Aí você vai ter uma equipe coesa. Vai multiplicar Aí você não vai ter muita dificuldade. O que acontece é, primeiro, eu quero ganhar a eleição, esse é meu objetivo. Mas você tem que pensar o seguinte: é o fim ou faz parte de um projeto para atender pessoas? Porque talvez ele quer atender as pessoas, só que ele não sabe disso. Então ele pensa que ele quer só ganhar a eleição. Agora, se eu, para ganhar a eleição, o meu objetivo é atender pessoas, é cuidar das pessoas, muda de figura. É igual fazer um vestibular, né? Seu objetivo não é apenas passar na prova. Exatamente. Você vai ter que fazer uma faculdade para ter algum diploma, uma Exatamente. profissão, Então, e aí você realizar atos. Qual é o objetivo? O objetivo não é ganhar a eleição, é o depois da eleição. O que você vai fazer depois da eleição? Nada. Você não sabe o que fazer? Então você não vai ganhar a eleição. Dificulta. Porque se o seu limite, o seu objetivo está aqui e tem 4 anos depois do seu objetivo, e agora? E há a expectativa de quem vai te eleger? E a frequência que você emana, quando você diz que eu quero é ganhar a eleição, ela não é boa. Ela não é boa. Se você fala, eu quero ajudar as pessoas, você jogou 4 anos depois. Então ganhar a eleição é de menos. Deixou de ser objetivo e passa a ser meta. A minha meta é ganhar a eleição e o objetivo é ajudar as pessoas. Então você muda o jeito de olhar. Quando você muda o jeito de olhar, você muda a frequência energética do seu corpo. E as pessoas sentem isso E instintivamente. as pessoas né? vão sentir isso. E você começa a dar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Hoje, com rede social, não dá para mentir. Não dá para você fazer de conta que é uma coisa sendo outra. Nós vimos eleições, como a daqui, por exemplo, uma tentativa de... Parece que eu sou isso. Olha, gente, eu sou isso, mas eu olho para você e só vejo outra coisa. Aquilo não encaixa, aquilo vai dar problema. Ou seja, você fica extremamente vulnerável. Então, ou se trabalha com o sentimento e a verdade, ou está fora. E não importa mais, ele já foi eleito 10 mil vezes. Esquece as 10 mil vezes. Não é a mesma coisa mais. O campo de atuação ali mudou totalmente, né? Totalmente, é outro ambiente. Tem um político que está fazendo muito sucesso nas redes sociais atualmente, não é daqui, é de São Paulo, né? O prefeito de Sorocaba, o Manga. Uhum. E ele faz muito sucesso. Não, eu vejo assim, geralmente muita gente faz sucesso por polêmica. Uhum. E nós temos candidatos aqui no nosso estado que são polêmicos, ou foram polêmicos, e não conseguiram se eleger. Passaram até perto, mas não conseguiram se eleger. A polêmica por si só, fale mal, mas fale de mim. Funciona? Não funciona mais. Não funciona mais. Não funciona. O que é que acontece? Mas aí o Manga, eu falo do Manga porque ele ganhou o Brasil. Mas o que acontece? Só que ele não é só polêmico, né? Ele tem o que mostrar. É porque assim, a coisa fundamental, seja o que for, se for a sua verdade, ela vai andar. Não dá para eu ficar inventando polêmica para parecer que por essa polêmica vem jogar lá. Beleza, te joga lá, você chega a 1 milhão de views. E aí, o que você vai fazer com isso? O que você tem para oferecer agora? Você desce novamente para os seus 20 views. Não resolve, não é isso. A questão é, trata-se com verdade, porque com a verdade não tem segredo. Alguém veio com uma outra coisa que você disse um dia. Não diga que é mentira. Assuma. Você mudou o jeito de pensar? Então eu pensava assim, hoje eu não penso assim mais. Porque se você tentar falar que não é aquilo, aquilo cresce negativamente e você não tem controle mais. Nós temos que entender que tudo é energia. As pessoas vão receber aquilo, vão receber como uma frequência. As pessoas falam, a palavra tem força. Por que ela tem força? Porque quando você fala, é como você soltar, abrir um travesseiro com pena de ganso do alto do 28º andar e espalhar essas penas e depois tentar juntar. Depois de falado, não tem mais volta. Então você precisa ser verdadeiro com o que você sente. As pessoas não vão atrás de mentira.
Aí as pessoas, não é assim, nós temos que ter dinheiro. Quem quer dinheiro está perto de você. Quem está longe não tem nem acesso a sonhar em ter esse dinheiro. E o dinheiro, ele ainda é importante para vencer uma eleição? Ele ainda se ganha eleição só com dinheiro? Não. Ou tem que ter ambos? Não se ganha. E sem dinheiro dá para vencer? Dá, ué. É só você pegar os resultados eleitorais, pega, por exemplo, um Nicolas, um Gaia, um próprio esse de Sorocaba. Olha a campanha do Gaia. Campanha do Gaia, mixaria. Por quê? Porque eu estou falando desses dois, que eu me lembro agora, mas tem vários. Eles pegam a frequência daquele ambiente onde ele se encaixa, onde a frequência dele está presente. Você andar onde a sua frequência já está ali é muito mais leve. Eu percebi isso nessa última eleição, só que de uma forma diferente, né? Não tinha pensado por esse lado da energia quântica e tudo mais, essa energia política, né? Mas do sentido prático, assim, de você não perder tempo, até questão de inteligência emocional também. Não perder tempo com pessoas que não estão inclinadas a serem eleitores seus. Por exemplo, você falou aí do Gayer e de outras, eles focaram no público que tem a ver com os ideais dele. Ele não tenta convencer pessoa que não já está relacionada, olha, né? Você é um exemplo disso. Você tinha 700 pessoas, você teve 700 votos. Quem é que pode fazer isso? Então, a sua frequência, você nivelou a frequência, a sua sintonia frequencial naquele público e resolveu ali. Quem acredita não tem plano B. Quem tem aquilo como certo não tem plano B. Eu vou lá fazer isso. Eu não vou lá tentar fazer. E isso é, para alguns, fé, para outros, seja lá o que for, mas para mim é pura energia. Eu direciono a minha energia para aquilo que eu quero. Porque o que eu quero atende os anseios daquelas pessoas que estão comigo, que estão na minha frequência. Isso altera todo o cenário. O senhor trabalha com política já há algum tempo, né? 35 anos. 35 anos, é um bom tempo. Então, o senhor veio da transição da política tradicional, apenas ela, focada em meios de mídia centralizadores, né? Era só TV e rádio, né? Não tinha internet, redes sociais ainda da forma como tem hoje. E hoje a gente vê que a maior parte da informação que vem para o eleitor é da internet, não é mais da mídia tradicional. Não é mais. Inclusive, parece que já tem até uma aversão das pessoas às notícias que vêm da mídia tradicional. O que não necessariamente é uma coisa justa ou injusta, eu não vou entrar no mérito, mas na questão do meio, né, em que as pessoas recebem essa informação. É muito dinheiro mesmo que rola na política ainda hoje? Você acha que diminuiu? Você acha que aumentou? Não. E você acha que tem gente levando... Você falou que quiser, não ganha mais só com dinheiro, né? Não, só tem muita gente levando prejuízo e que pode mudar até o fato de não querer mais participar do processo? Tudo. Porque não se adequa a... Vai mudar tudo. Vai mudar tudo porque o que acontece? Eu preciso ter muito dinheiro para ter poder, aí eu preciso roubar para ter dinheiro para manter poder. Então você cria um ciclo vicioso. Que é muito arriscado para a pessoa perder a liberdade Chegou num ponto onde a rede social ela desmonta qualquer artifício falso. As narrativas duram um pouco. Pouco. Eu estava olhando agora o exemplo da camisa vermelha, né? Quando saiu o assunto camisa vermelha da seleção, em uma postagem deu 85 mil comentários negativos. O que significa? É o recuo. Agora, para você fazer qualquer coisa que as pessoas não queiram, você tem que expor nas redes sociais para testar. Ou você pergunta antes de falar, ou você corre o risco de ser queimado. Porque não há mais condições de você não atender o que as pessoas querem. Acaba mudando até alguns jargões, né, antigos, né, que para bom entendedor meia palavra basta. Agora, para bom entendedor, 100 mil comentários bastam, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece hoje? Quando havia aqueles treinamentos, os marqueteiros, vamos preparar o cara, criar um personagem. Então, a partir de hoje, você é um cara bonito, cheiroso, você é um cara
que vai passar a ideia de um intelectual, de um grande empresário. Hoje não. Hoje só quer a verdade, porque se você fabricar uma imagem e uma postagem desconstruir essa imagem, você nunca mais consegue recuperar. Você falou isso aí, eu comecei a rir porque eu me lembrei de um episódio que aconteceu recente e que remonta ao passado, à política tradicional, de criar o personagem. Eu era criança ainda, quando lá pelos idos dos anos 90, no início dos anos 90, veio a eleição para presidente, Collor versus Lula. E o Collor ganhou. E a imagem que criaram do Collor era quase de um... Eu me lembro, eu era criança e eu lembro. Era quase de um super-herói. Caçador de Marajás. Caçador de Marajá, ele lutava karatê. Eu lembro dessa... Ele era o cara popular, ele era quase que um Kennedy brasileiro, né? Exatamente. Tinha até um Lincoln, eu lembro até o carro dele. Eu era criança, mas eu tinha tenho uma memória boa. E hoje, ele foi preso esse mês, né? Mês que passou, ele foi preso. E eu vi a audiência de custódia e ele já estava ali com outro personagem, com a roupa e a expressão de um vilão de filme do 007. Roupa preta, gola rolê e tal, e aquela cara cínica de... Não tô falando que ele é assim, tô falando assim, aquele semblante, a expressão de vilão de filme do 007. Então assim, o personagem foi de 0 a 100 em 30 e poucos anos. Hoje não tem... A história do personagem é muito perigosa. Eu vou dar o exemplo, mais uma vez, desse candidato, nós deixamos a campanha dele... Com 30 dias nós deixamos a campanha dele. Isso foi na campanha anterior. Campanha de prefeito. Do prefeito do ano passado. Teve um dos candidatos nosso aqui no Tocantins. Nós começamos há 30, 40 dias, a gente deixou, porque... E ele estava com 37 pontos à frente. E nós deixamos exatamente porque o que ele falava e o que ele fazia não havia coincidência. Era totalmente incongruente. É totalmente uma incoerência extrema. E nós tentamos, por várias vezes, tentamos conversar sobre esse assunto, até o ponto de chegar lá. O que você diz e o que você faz vai dar errado. Porque não está batendo. Isso tem a ver com uma teimosia assim, que vem do ego? Ou era... Olha, ele não aceitava a estratégia? Na verdade, assim, quando você não sabe para onde ir, qualquer evento serve. E nós construímos a estrutura organizacional, mas ele não tinha pulso. Então ele ouvia um, ouvia outro, ouvia um, ouvia outro. Isso é muito comum também, né? E esse ouvia um, ouvia outro, ele todo dia mudava de opinião. E a opinião muda o humor, muda a estrutura, as ações. A frequência daquele grupo de coordenação começou a desfacelar. Um briga com o outro. Onde era 15, ficou só 3. Nossa, foi uma queda. E o restante tentando se salvar de alguma forma. O que significa se salvar de alguma forma? Roubar gasolina da campanha, desviar dinheiro para outra coisa, porque ele já não se sente parte do negócio. Então, já viu que o barco vai naufragar? Vamos aproveitar o que sobra. Deixa eu pegar um baúzinho ali do tesouro. Exatamente. E aqueles 3 que ocuparam o lugar começam a triturar o candidato em função de um erro. E esse erro era: está por escrito, eu vou te entregar o que tem que ser feito. E nós vamos fazer isso aqui. Ok. Aí começava a fazer outra coisa. Aí quando eu chegava, não, mas aqui a gente ajusta e tal. Mas já tinha feito. Então tinha que consertar aquilo que foi feito errado. É um retrabalho. Então toda semana é um retrabalho, toda semana. Até que, por fim, nós nos reunimos, olha, é o seguinte, vamos terminar, pelo menos como amigo, porque vai haver um desgaste para mim e um desgaste para todo mundo aqui. E o final dessa história, ele se elegeu? Derrotado. Com 37 pontos à frente, terminou derrotado. É terrível quando as pessoas, às vezes, se perdem, né, nessa falta de planejamento. Aliás, a pessoa tem o planejamento, tem o custo para esse planejamento, tem todas as ferramentas, está com tudo quase que garantido, mas essa sensação de já ganhou não pode ocasionar isso também? Ou nesse caso foi diferente? Caso não. Nesse caso já havia um sintoma de que precisava trabalhar. Foi mais a inteligência emocional do candidato que atrapalhou. Por exemplo, começou a chama um outro para confirmar o que você está falando. Chama o outro para confirmar o que o outro falou. Já virou fofoca. Já virou uma coisa uma desorganização tamanha ao ponto daquela frequência ser dizimada. Ela sumiu. Então acabou a relação energética com aquele grupo. Virou apenas um caos. Exatamente. A partir daí você não tem controle mais. Você não consegue mais, porque os vereadores
a equipe de vereadores, a equipe de trabalho dos vereadores, os líderes dos setores, todos eles estavam seguindo uma antena, aquela frequência que foi colocada lá no início. Então, a partir de hoje é isso, e a sua verdade é essa. É porque ela é sua verdade. É isso que as pessoas veem, é isso que você fala. Então, não mude. Não existe outra coisa a não ser isso que você acredita. Todo mundo tinha aquela antena, Tava prontinho. aquele farol para ter de referência. É. Aí o próprio candidato foi lá e arrancou a lâmpada do farol, ficou todo mundo perdido. Meio, sabe aquela coisa de insegurança? Aí, quem sabe se a gente fizer? Quem sabe se fizer isso aqui? Quem sabe se mudar para cá? Quem sabe se... Não é só essa mudançazinha. Não. É como se você mudar a frequência do rádio. Você está tocando música clássica, daqui a pouco você põe um funk. E as pessoas que estavam lá por causa da música clássica vão sair de lá, porque a frequência é diferente. E depois não resta mais nenhum funk, fica só a distorção. Não, aí acaba. E isso é terrível, né? Porque muitas pessoas... Porque não é só o candidato. As pessoas que apoiam um candidato, igual você falou, uma frequência, elas estão buscando algo que vai agregar na vida delas de alguma forma. Seja aqueles que trabalham diretamente Sim. na campanha, que estão recebendo para isso, seja aqueles que têm um propósito, não, durante o mandato do meu candidato, ele tem eu vejo que ele tem uma ideia, ele tem um propósito para fazer nesses 4 anos, Isso. e eu quero estar nesse processo, eu quero contribuir, ou então eu vou ter algum benefício com isso. O próprio eleitor, eu gosto dele, porque eu confio que ele vai trazer o bem para minha cidade. Daí a pouco ele começa a ver distorção de frequência, ele começa a desconhecer o próprio candidato. E ele muda, às vezes, o voto dele, como foi o caso, né? Muda tudo. 30 e tantos de Muda frente tudo. e perdeu a eleição. É só você imaginar o seguinte, nós estamos conversando sobre um assunto interessante, daí a pouco eu jogo um assunto aqui que você odeia. O que eu fiz? Eu mudei toda a nossa frequência. Eu sei que você não gosta, para que eu vou falar sobre esse assunto? Eu jogo esse assunto na mesa. E se isso tem um propósito, tudo bem. Porque às É. vezes é algo necessário. Porque, Mas tipo se não assim, tem propósito nenhum, E vai destoar do que nós queremos. vai ser só uma dissonância. E é coisa tão simples, as pessoas é porque não prestam atenção. Mas quem parar e vai parar para pensar a partir dessa conversa nossa, vão começar a observar. Uma palavra colocada no lugar errado, sem contexto, bagunça o próprio diálogo. Até isso, o candidato, não só o candidato, mas isso em qualquer meio profissional hoje. O chefe de uma empresa, um artista que faz publicidade, vive de publicidade, inclusive a Exatamente. maioria dos artistas, um atleta, seja lá quem for. E o político, então, mais ainda, né? exatamente. No meio de uma polarização generalizada que a gente está Exatamente. vendo no nosso país já há alguns anos. Então, às vezes, até quando ele vai falar, ele já tem que pausar por segundos o que ele está falando, porque vai ter um corte, Exatamente. vai ter um uso distorcido daquilo, né? E se você não souber o que o mercado pensa, o que as pessoas pensam, são 2 aspectos que eu uso muito. Um é saber o que as pessoas pensam, e a outra é saber se aquilo que as pessoas pensam combina com aquilo que você, candidato, diz. E dá para mudar isso? Por exemplo, o candidato, vamos dizer que o candidato ele tem um posicionamento. Porque, na verdade, o candidato sem posicionamento, ele não ganha nada. Não é nada. Hoje em dia, nem no Em seu cima do- trabalho, se em você não se cima do- posicionar, Em você cima não... do muro leva pedrada dos 2 lados. O vendedor que não se posiciona, ele não vende. Não vende. Né? É. Então, ainda mais no mundo polarizado. Só que isso tem 2 lados, obviamente, né? Se eu me posiciono, na verdade é mais de 2 lados. Se eu me posiciono mais central, eu posso explorar tanto um pouco para a direita quanto um pouco para a esquerda. E eu não estou falando isso só de exemplificar, né? Aham, Realmente claro. hoje se polarizou em direita e esquerda. Mas se eu sou muito à esquerda, eu perco do meio para a direita. É. Se eu sou muito à direita, eu perco do meio para a esquerda. Isso. Dependendo do cargo que a pessoa está se colocando como candidato, isso pode ser até um bônus para ele. É. Mas dependendo se é uma majoritária, por exemplo, ou dependendo da cidade que ele Exatamente. mora ou do estado, Exatamente. pode ser um suicídio político. Nós tivemos um caso... E a pessoa pode mudar, aí Pode. onde entra? A pessoa pode mudar de posicionamento de uma forma... Não, mudar não. Ele não pode ser mentiroso. Porque se ele for mentiroso, nenhum lado vai querer ele. É porque aquilo vai ser exposto. Nós tivemos um exemplo disso na campanha passada também, numa cidade do Pará. Havia uma linha clara que o eleitorado tinha um certo... não gostava muito da linha de esquerda,
que o governador do Pará tem, mais para a esquerda. E o eleitorado lá era muito mais à direita. O agro muito forte. E quando eu me posicionei, eu falei, olha, vou mandar por escrito que é para não ter dúvida. Não é interessante que o governador venha. Não é interessante que esse deputado que te apoia venha. Não é interessante esse discurso. Até porque ele não combina com você. Porque eu e você sentados almoçando, você não fala isso. Então não é a sua verdade. A sua verdade também é a direita. E você está fazendo mais ou menos para agradar o governador, para agradar o deputado, para agradar... E o seu eleitor não quer isso. Ou seja, você está mentindo para você. As pessoas vão perceber isso. E quem vai te eleger não é o deputado. Não é o deputado, nem é o governador. eleitor. Exatamente. Então, perdeu a eleição. Por quê? Não adianta. A sua verdade, você nunca vai ter todo mundo. Esse negócio, eu quero ter um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Não, esquece. Seja verdadeiro. Faça aquilo que você realmente acredita. Aí é querer ser mais do que Jesus, porque... Entendeu? Faça o que você realmente acredita. Faça aquilo que você realmente tem como ciência na sua vida. E não fique em cima do muro, tentando ajeitar um, ajeitar outro. Isso é besteira. Porque você vai perder dos dois lados. Essa ideia de eu vou ficar aqui para ter um pouquinho daqui, eu vou ficar aqui para ter um pouquinho daqui, não vai funcionar. Nessa eleição, principalmente. Senador aqui no Tocantins é eleito com 19%, 20%. Então nós temos, nessa proporção, nós temos 80% para brigar. E as Então, pessoas às vezes se preocupam com os 19%. Exatamente. Que é um erro. Esse é e assim, E é um erro caro. caro, muito caro. Então, não há possibilidade de você deixar de querer entender o que é uma frequência energética. Você não tem o direito de fazer isso num processo eleitoral. Você não tem o direito de achar que a rede social é nada. Você não tem esse direito. Porque nós estamos falando de milhões de pessoas que estarão observando ali. Até quem não está participando diretamente está observando. Tudo, tudo. Eu lembro que teve um meme aí de um candidato a prefeito do Pará, inclusive, de Belém. Ele não ganhou a eleição e ele era de um lado muito específico, mas a música dele viralizou no Brasil inteiro. Eu fiquei perplexo com essa... assim, com o que a internet é capaz de fazer, né? Sim, sim. Gente que nunca ouviu falar, inclusive o meme era esse. Eu não sei quem é o candidato fulano de tal, mas a música dele é legal, né? Aí eu achei isso sensacional, porque as pessoas subestimaram demais a internet. E assim, aí tem aquelas que não entendem a internet. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores. Beleza, e de onde eles são? Porque se você não tem no seu território... E outra, tem os eleitoral, seguidores, mas qual é a frequência que estão assistindo o que você exato, posta? porque às vezes você está... Tem que ter essa avaliação, esse cruzamento. Nós temos uma equipe muito bacana. E esse cruzamento da frequência dele, do que ele significa, daquilo que ele pretende, com aquilo que está sendo colocado nas redes, ele é fundamental que seja alinhado. Porque normalmente deixa na mão de um assessor. É a frequência do assessor, não é do candidato. Então, esse assessor tem que alinhar dentro da frequência energética do candidato. A rede social não é do assessor. A rede social é do candidato. Isso é engraçado, porque muitos candidatos realmente, muitos políticos já tradicionais, né, que estão aí, tem uma carreira na política de décadas. Às vezes a gente vê eles fazendo coisas que você acaba até duvidando se você está vendo mesmo aquilo, né? É a dancinha, aí você vê, o cara não tem nada a ver com aquilo, o cara já tem uma certa idade, tem uma postura que era, vamos dizer assim, mais conservadora no agir, né? Conservadora no agir, não conservador no sentido... E aí fazendo aquela dancinha de TikTok para poder ter visualização. Então, e assim, isso nem sempre se reverte em voto. Porque assim, o que acontece? Ah, eu vou traduzir tudo isso em curtidas. Ok. Curtida não é voto. E curtida vira voto? Essa questão... Porque assim, nós temos... É um processo de transição. Já teve um momento que era interessante. Porque foi visto legal. Não. Isso agora, é só projeção da imagem. Agora não. Agora é a sua verdade. Nós tivemos exemplo aqui em Palmas, o candidato estava muito à frente, perdeu a eleição porque tentou fazer um personagem que não era verdade. E isso é apenas uma
das diversas provas de que tem que ter cuidado com a mentira. E dá para, por exemplo, conciliar isso também, porque tem gente que acaba não conseguindo fugir das trends, né? Vamos dizer assim, das tendências da semana, do dia, da internet. Mas assim, como que eu vejo isso? Tá, deu um monte de visualização, mas a maioria das pessoas não te conhece, né? Só o teu meio político ali. Aí você quer um cargo que necessita de muito mais votos. Então, cabe fazer isso, essas trends, antes da eleição e na eleição mostrar só o político, ou não faz diferença? Não. Você tem que começar muito antes, mostrando uma verdade que você tem. Não só chamar atenção para a sua imagem. Não adianta ficar fazendo firula, colocando melancia na cabeça. Não é só ver a pessoa, é acreditar na pessoa. Quando eu vejo aquela pessoa, eu entendo o que essa pessoa representa. E o que ela representa está batendo com a minha frequência do que eu acredito. A questão é, você é uma antena, ajuste a sua sintonia e todos naquela frequência vão te ver. Há interesse do político em fazer isso? Assim, eu quero que as pessoas me vejam que eu pareço com elas, ou que elas se pareçam comigo de alguma forma, ou a maioria faz só porque é obrigado? Ou tem uns que nem assim não faz? Eu acho até que é um processo assim, alguns não gostam, alguns, como não sabem fazer, deixa por conta do assessor, o outro que acha que sabe, faz de qualquer jeito. Então, cada um é cada um. Esses eu creio que estão mais focados em ganhar a eleição e não em ter um propósito depois. Ou não é assim? Não altera. Não dá para julgar dessa forma. Não dá para julgar. Até porque, assim, como eles estão já na política e o mundo girou, e na política, quando você senta naquela cadeira, ela anestesia o seu cérebro. Você só escuta coisas boas, só puxação de saco, então você deixa de ver verdades. A bolha se fecha e a pessoa muitas vezes se perde. Quando ele perder a eleição, a bolha estoura, ele vai ter que achar um culpado. Aí leva um choque de realidade. Tipo, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, e vai achar um. Só que, aqueles políticos que perceberem isso e começarem a entrar nessa nova onda, vão ser os políticos que vão transformar a história. Ele já está 2 passos à frente da sua concorrência, né? Exatamente. Eu estava, enquanto você falava aí, eu estava absorvendo essa nova forma, né, de que a gente tem que perceber a política, mas eu estava pensando aqui, esse político tradicional que a gente está acostumado e que às vezes ele tem uma dissonância cognitiva mesmo, assim, as coisas não batem, né? E ele ouve e não acredita ou não entende, ou ele acha que ele está acima de tudo que está acontecendo no mundo. Você acha que existe aí uma nova fornada de pessoas que querem entrar na política? As pessoas estão querendo entrar mais na política ou são sempre os mesmos personagens? Não, há uma renovação. Há uma renovação? Eu percebi o seguinte, tirando a questão ideológica, mas se observa pela existência de uma direita hoje, que não existia. A coisa mais à direita que tinha era o PSDB. Né? Hoje existe uma direita... Sou até estranho falando assim agora. Então, assim, existe uma direita e existem políticos que nunca foram políticos, ocupando pontos fortes dessa direita. Você pega um Tarcísio, que nunca foi político, hoje é governador de São Paulo. Você pega aquela senadora de Brasília, Damares. São pessoas que não estiveram na política. Você nunca viu falar. E, de repente, estão em pontos estratégicos e importantes. Você acha que... São 2 perguntas. Eu vou centrar o primeiro no candidato. Você acha que as pessoas hoje elas querem um candidato mais técnico ou mais popular? Eles querem um candidato de verdade. Independente se ele é mais midiático ou se ele é mais perfil técnico? Não, independe. Porque entendeu-se que eu não sou técnico, não sou administrativo, mas eu tenho boa vontade em contratar alguém que seja. Então as pessoas já estão vendo a eleição mais como contratar um cara para trabalhar para eles. Exatamente, eu quero alguém que resolva esse problema. E não o cara para eu bajular e tomar o meu dinheiro. Exatamente. Eu quero alguém que trabalhe para mim. Exatamente. E essa mesma pergunta agora focada para a campanha. É melhor ter uma equipe para trabalhar na sua campanha técnica
ou uma equipe fiel? Uma equipe que você pode confiar nela, independente se essas pessoas têm qualificações Tem que técnicas? mesclar. Tem que mesclar. Tem setores que tem que ser técnico mesmo. E tem setores que tem que ser de confiança mesmo. Não dá para colocar o primo da amiga Não dá. Por como exemplo, social media. não dá para colocar o cunhado como advogado da campanha. Por quê? Porque o cunhado tem uma tendência emocional nesse Vai ser processo. bem parcial. Vai ser parcial no posicionamento técnico. Assim como não dá para colocar alguém que você não confia muito no financeiro. Entendeu? Então tem que mesclar. Colocar a sogra na contabilidade. Não dá. Eu fiz uma campanha há alguns anos e faz até parte do meu primeiro livro. Essa história é muito, muito bacana, porque era a mãe que cuidava do financeiro, o pai que era o responsável pela distribuição de logística, que cuidava dos carros e tal, o irmão. Cara, era assim, a família inteira ali. Estava engajada, hein? Não, e aquilo deu uma confusão, porque eu falava assim, olha, nós precisamos de um outdoor de 3 metros, uma placa de 3 metros, aí colocava uma placa de 1 metro. Mas por que não era de 3 metros, rapaz? Não, mas para economizar. Rapaz, mas é o tamanho, naquele lugar lá, se não for desse tamanho, não vai dar certo. Então, assim, tem essa coisa de... Fora a legislação eleitoral Não, que... na época não tinha. Ah, não tinha. Na época não tinha. Ainda não tinha a proporção. O tamanho, inclusive, de outdoor era 3x8, não tinha problema nenhum. Agora que tem a medida menor. Agora nem pode pôr mais. Então, assim, tudo é uma questão de... A própria família. Por isso tem que embasar na antena principal. A antena principal de uma campanha é o candidato. E a energia que ele emana, a frequência que ele emana, é a frequência que vai fazer com que todos trabalhem. Essa energia ela pode ser dosada, sentida, medida por ações concretas no trabalho da pessoa? Por exemplo, tem um prefeito que é antipático, antissocial, grosseiro, mas ele fez um trabalho sensacional na cidade no primeiro mandato. Ele mudou a cara da cidade e as pessoas percebem isso. Ele corre risco de perder a eleição pelo fato de ser grosseiro e ter aquilo? Ou isso pode ser um bônus para ele? Não faz diferença. As pessoas não querem casar com o prefeito. Querem que ele trabalhe. Ele trabalha. A questão é como é comunicado isso. Que tipo de comunicação ele faz. Quando eu digo para você da questão da energia, é o alinhamento de como nós queremos que isso chegue nas pessoas. E para sentir energia, as pessoas têm que Tem que estar alinhado. Eu falei isso, as pessoas entenderam exatamente isso. Às vezes tem uma obra na cidade, todo mundo gostou, mas ninguém sabe se foi a prefeitura, se foi o Estado que fez, ou se foi uma verba federal. Exatamente. Então, assim, essa comunicação muda muito. E a comunicação tradicional está fadada ao fracasso. Aquela coisa bonitinha, do jinglezinho, da fotografia bem feitinha. As pessoas têm uma tendência a algo mais natural. Aquela foto de 20 anos atrás na campanha, você vê o candidato tá derretendo. Nem combina mais naquela... Você não reconhece o candidato. Não reconhece a cara dele, o celular dele reconhece. Então, se você pegar todo o processo de uma campanha, hoje só se trabalha com verdade. Não adianta e esquece a mentira. Ela não vai funcionar. Diante disso, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero que você me diga como que uma pessoa aí, um candidato, uma pessoa que nunca candidatou, mas ele necessita dos seus conhecimentos, da sua consultoria. Como é que ele faz para te encontrar? Você tem a sua rede social? Rede social. Como que a pessoa te encontra? João Aguiar Oficial. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, você quer ter mais conhecimento, você posta lá coisas relacionadas ao seu trabalho. Então, você quer aprender mais sobre política, sobre campanha eleitoral, sobre comportamento focado para isso, que é uma forma de empreender também. @João Aguiar Oficial. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Aí o canal é João Aguiar Oficial. E tem o Campanha Sem Custo. Esse é maior, deve ter uns 20 e poucos mil seguidores. É onde a gente coloca cursos, Campanha sem custo. Campanha sem custo. Aí você tem curso? Tem. Então procure lá, você pode fazer um curso, tá bem acessível, né? É fácil de encontrar. Aproveite também e se inscreva aí no canal da Esfera Podcast para você saber mais, tem informações importantes e que são úteis para você, tanto na área do empreendedorismo, quanto na área da carreira, tanto pública quanto privada. Falamos também aqui de política focada na questão
das carreiras, do empreendedorismo e de técnicas que pode ser usada até na esfera privada. Sem né? dúvida. Porque as técnicas são as mesmas. Né? E, principalmente, agora, um modelo novo de estratégia ou de aprendizado para aplicar, que é a energia política, né? Energia política. Focada para a questão da física quântica e dessas energias que estão circulando no meio de nós e podem ser canalizadas para algo, tanto no empreendedorismo quanto na própria política. Exatamente. Então, siga lá, @Esfera Podcast, Esfera Podcast canal no YouTube e João Aguiar Oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. E agora, já falamos um pouco da estratégia, de como que funciona a campanha. Se o político ele precisar de 3 coisas básicas, ele não tem tantos recursos, digamos que ele tem recursos, mas não tantos, ele não é uma pessoa tão conhecida, está se projetando, e ele tem uma equipe mais enxuta, quais são as 3 principais coisas que ele precisa para ser bem sucedido numa campanha? Definir um bom planejamento com base numa pesquisa qualitativa, ser disciplinado, ter paciência e usar bem essa pouca equipe que tem para gastar o mínimo de dinheiro no início. Então, basicamente, é igual empreender, você montar um negócio. É. Primeira coisa, fazer uma pesquisa, Com planejamento. planejar o que você vai fazer e conter gastos. Exatamente. Aplicar Exatamente. o mínimo para o máximo de resultados, seja lá qual for a estratégia que você E outra planejar. coisa, quando eu falo ter disciplina, é porque você tem que, como tem que ter a rede social, tem que ter uma disciplina na frequência, que existe uma técnica Então, de postagem. não é uma disciplina só para você seguir o planejamento, mas também uma disciplina porque no de você ter planejamento- regularidade de mostrar, de Não, porque postar. no planejamento tem a parte financeira do planejamento, tem a parte estratégica de comunicação e de ações. Então, o planejamento ele vai completo. E nesse planejamento tem a parte da disciplina de postagem, o que falar, como falar, quando falar. Não é mentira. É o que você vai falar da sua verdade. Para você ter certeza de que aquilo vai chegar onde precisa chegar. É aquilo. Esse sou eu. Esse é- me conheça exatamente. e veja se Exatamente. vale a pena para você me contratar. E a coisa mais interessante, a maioria não se conhece. Não há um autoconhecimento. O político não... Ele fabricou tanto um personagem Ele que nunca fez uma autoanálise. ele não sabe quem ele é. É de acordo com a ocasião, Ele vai sendo empurrado, vai sendo induzido, conduzido pelo processo. ele é moldado por várias mãos. Por várias mãos. E ele acostumou a ser aquela pessoa que nem ele sabe quem é. E hoje é necessário que você tenha um autoconhecimento, até para você reagir a posicionamentos contrários. E se posicionar também, se posicionar. né? Porque você vai ser testado o tempo todo. tempo Hoje com a todo. internet o tempo todo. O tempo todo. Às vezes até com fake news. Como é que é, já aproveitando esse gancho da fake news aí, como que é fazer uma campanha hoje com inteligência artificial, fake news? O cara faz um vídeo com você, com a sua voz, e também como ele pode usar isso a favor, não só ser bombardeado. Quando você atua com a verdade, não tem mentira no mundo que se sustente. As pessoas até te defendem, né? Deve ser mentira. Porque... É só você olhar os resultados. Pega os resultados. Ah, alguém falou isso aqui. Vai lá, quantas pessoas, como é que pancada comeu em cima? Então, quando você está calçado na verdade, não existe mentira que derrube isso. E outra coisa também que casa um pouco com essa ideia é sobre a questão da popularidade. Às vezes sai uma pesquisa, você falou da pesquisa qualitativa, e temos a pesquisa quantitativa. Entra a pesquisa, sai pesquisa e às vezes o resultado não bate. E às vezes não bate por uma diferença gigantesca. É porque algo mudou na última semana da eleição, ou porque essa pesquisa realmente ela foi direcionada, ou muitas vezes a gente tem uma percepção que não é real porque o grupo de pessoas de um determinado candidato é mais engajado do que outros. Às vezes é pouca gente que faz muito barulho e muita gente que fica em silêncio. Essa maioria silenciosa. Como que é essa relação numa campanha? As políticas todas, as pesquisas, todas as pesquisas que são divulgadas num período eleitoral não são confiáveis. Todas que são divulgadas não são confiáveis. Chegou nesse ponto. Todas. Mas a interna ela é mais Agora, confiável. a interna você tem... Não é possível que você vai pagar para mentir para você. Né? Então, tem a interna que é verdadeira. Agora, todas divulgadas.
Todas. Sem exceção. Elas têm uma mexidazinha. Entendeu? Tem uma maquiada. Essa não mexeu nada, porque já estava ótimo, então deixa. Mas se não tiver, não vai. Entende? Então, assim, se for divulgada, E é caro para fazer, né? é caro. E quando ela é divulgada, ela é mais cara ainda, porque eu tenho que mexer. Ah, então E tem um pra extra, mexer custa. tem um adicional de Pra mexer, maquiagem. Para mexer custa. Para nós aqui, o povão mesmo, que não eu particularmente, eu comecei a... Eu não segui minha vida e nunca mexi com política, nunca... E achava que era totalmente desnecessário. Tinha uma aversão. Mais de uns 2, 3 anos para cá, eu caí a ficha de que tudo que eu estava batalhando e que eu tinha problemas ali, às vezes, para resolver, ou vinha da política, ou a política poderia, se eu tivesse notado mais a política, eu poderia ter resolvido de uma forma menos desgastante. E às vezes as pessoas falam, eu odeio política, e você está fazendo política. Às vezes, e não é para você, às vezes é para outro. E o que às vezes a gente quer saber, por exemplo, quanto custa uma campanha dessa? Claro, cada campanha tem... Imagina uma campanha municipal aí numa cidade de 300 mil habitantes, igual Palmas, uma capital. Quanto custa uma pesquisa para prefeito dessa em média, né? A qualitativa, independente do tamanho, ela é cobrada por grupo. É a média de R$12.000 por grupo. De 12 a 15 mil reais por grupo. Então, cada grupo se que são você 10 grupos, inclui são aumenta 150 mil mil reais. É. É. A quantitativa vai de R$5.000 até R$15.000, toda ela. Tem lá que cobram mais, mas não é necessário. Agora, existe uma coisa a respeito de gostar ou não de política. A primeira é, se o governo deu de graça, você pagou. Não existe almoço Não grátis. existe almoço grátis. Se você não pagou, você é o produto que está à venda. E se você não gosta de política, você vai ser comandado por quem gosta. Então, caia fora dessas São decisões fatos, né? que... senão- Então, a gente tem que participar mais da política de uma forma mais ativa e de acordo com a sua convicção, né? Exatamente. Não adianta você, às vezes, ficar só pescando. Melhor estudar mais os candidatos, Sim. analisar melhor, ver, igual você falou, se é um candidato de verdade, se ele não é um personagem, se não está... e se você quiser, faça melhor. Olha para o que ele fala. Deixa de usar a razão e deixa o coração sentir esse cara. Então, nesse caso, é melhor usar A emoção. do que a razão. Deixe a emoção falar por você. Olha para aquilo que ele está falando, sente a forma com que ele está falando. E se te aquilo- pagarem, Não, se pagar porque... já saiu do seu couro. Se te comprou, você é o produto, você não pode mais cobrar. Então você está sendo usado. Porque não interessa o quanto pagou. E às vezes prejudicando a sua cidade inteira, o seu Inteira. estado, o seu país. Por causa de um milheiro de telha, você acabou de jogar fora 4 anos de desenvolvimento. Então, aí já chegou no nível... Mais baixo possível, da frequência aí mais baixa. já era, aí está rastejando. E por falar em frequência baixa, tem campanha que é na base da cotovelada mesmo e do carrinho, né? Exatamente. Existe essa questão da frequência, assim, que uma campanha tem uma frequência Existe. mais positiva, mais Existe, negativa, existe. e as pessoas ganham eleições com Não. frequência baixa? Não ganha. Não ganha. A não ser que o outro seja pior. Aí. O que está batendo em alguém que as pessoas, a população já acha ruim. Porque o pessoal ainda faz muita campanha de ficar batendo no adversário. Mas eu vou dar um exemplo, nessa mesma cidade, com esse mesmo candidato que estava com 37 pontos à frente, a orientação da nossa equipe era não bata jamais. Jamais saia dessa linha aqui. Nunca bata nessa pessoa. Nós viramos as costas, começou a bater, perdeu a eleição. É impressão minha, ou o brasileiro, assim, intuitivamente, parece que ele gosta de defender uma pessoa que está sendo oprimida. Não gosta do ataque, vilão, da do injustiça. ataque, não gosta. Então é algo que realmente Isso é um grande erro, inclusive estratégico da própria esquerda. Faz crescer um nome que ninguém sabia. Ninguém sabia quem era porque bate nele. E depois reclama. Exatamente, porque assim, existe hoje uma predisposição
Mas a direita não está fazendo isso também, não? Em alguns pontos? Mas quando ele pega naquilo que... Vou bater no governo. Ah, não é Porque na pessoa. não é na pessoa. Estou batendo no governo porque pegou isso aqui. Eles estão usando com uma estratégia muito, muito bacana. Eu fico vendo pelos detalhes. Do lance do Pix, a forma com que foi feito, e o governo não conseguiu reagir. Ficou naquele... Tentou explicar e piorou. Não, e uma coisa muito interessante. Como não existe uma coerência, né, o presidente não sentou e falou, eu sou antena, então eu preciso emanar uma frequência aqui. Aquela carta que saiu, assinada pelo Cacai, que eu acho, na verdade, era o Zé Dirceu, dizendo que ele parou de ouvir os companheiros, parou de... Provavelmente é aquilo que fez com a incoerência energética avançasse no governo. Então, assim, os ministros não se falam. Parece que cada um é um prefeitinho, é um presidentinho. Aí fica igual essa campanha que você falou, né? Alguns debandam, ou os que ficam se tentando pegar o... Salve-se quem puder. Cada um querendo pegar o seu bote salva-vidas. Exatamente. Então, essa questão da frequência ela é muito importante, porque se você não estiver alinhado, a sua frequência alinhada, todo mundo desalinha. Tudo desalinha. E 2026? Aliás, vamos voltar para o passado para depois a gente ir para o futuro. Essa campanha de 2024 te trouxe muita surpresa? Você já esperava o que veio? E será que trouxe aprendizado para muita gente que tomou uma surra nessa eleição por não estar atento a isso? Eu não sei se aprendeu, mas a oportunidade teve para aprender. Não tive muita surpresa, porque onde nós atuamos, havia uma percepção clara. Tipo assim, aqui nós vamos perder a eleição. Aqui não adianta. Mas vamos fazer o melhor. Então vamos fazer com que você tenha uma imagem melhor possível. Olha aqui, se você não afastar a família, você vai perder a eleição. Ah, mas a minha família que me trouxe até aqui. Então perde a eleição. Entendeu? Aqui, se você bater no seu adversário, você vai perder a eleição. Ah, mas está todo mundo batendo. Você não pode bater. Bateu, perdeu. Se os outros estão batendo, já facilita, né? Não precisa você sujar as mãos. Teve outro aqui, você só tem que manter esse ritmo. Não faça nada. Não responda ninguém. Ah, mas eles estão batendo. Esquece. Não te afeta. Ganhando a eleição. Então, é simples. Em todos os lugares, está claro e por escrito onde ganha, onde não ganha. E por que ganha e por que não ganha. Nessas que você já tinha uma previsão de que haveria uma grande possibilidade de perder a eleição, teve alguma que deu uma reviravolta e ganhar a eleição? Reviravolta, não. Que às vezes acontece, não, né? Mas na qualitativa é muito difícil. Porque nós estamos tratando do inconsciente coletivo. Aquilo que não está na consciência. Só um fato novo, sei lá, o cara chutou um cachorro, bateu na mãe, sei lá. Nem isso. Nem isso, às vezes. Não, nem isso. Tem que ser assim, tipo uma catástrofe. Sabe? O cara foi preso pela Polícia Federal. Não, nem isso. Nem isso. O cara foi lá e metralhou um palanque inteiro. Aí muda a frequência. Mas se não, não há. Teve uma cidade, por exemplo, a gente falava, olha, esse seu discurso está ultrapassado. Você precisa atualizá-lo. Ser mais curto, mais sucinto. Conta a sua história, mas... Menos. Aí faz aquele discurso de 2 horas. As pessoas se cansam. Aí explica. Não, e aqui eu faço campanha aqui há 50 anos. Perde a eleição. As pessoas hoje não têm mais aquela paciência do meu avô, de ficar ouvindo... as pessoas não têm paciência de assistir um filme hoje. O celular frações nos fez acelerar a forma. Então, videozinho curto explica tudo que tem que explicar logo em 2 minutos no máximo. Mais do que isso, dá problema. Videoaula, eu dou aula na internet, nos cursos, aula de 2 minutos e pouquinho. Para o cara assistir toda. Porque senão não vai. Se, tá 1 hora de aula, o cara não fica. Não fica. Tá terrível, né? É um novo jeito. É adaptar, porque você não vai conseguir mudar toda a dinâmica do mundo. Não vai. E está acelerando porque as pessoas estão compreendendo o planeta está em reformulação energética. Então tudo vai acelerar. E isso faz com que a gente, ou nós tenhamos a consciência do que estamos fazendo e para onde vamos. O autoconhecimento é muito, muito necessário para você saber quem você é. O que você está fazendo aqui? Você acha que essa aceleração
Porque, né, a gente falou aqui da eleição de 2024, que já foi muito diferente da eleição de 2020 e 2022. Exatamente. Vai ser diferente também. E 2026, muito provavelmente, vai acelerar. Muito, muito. Mas você acha que, claro, essa mudança energética, nós estamos falando aqui de energia, ela está acelerando muito, mas você acha que vai chegar um momento que ela vai chegar no pico e depois vai estabilizar, ou você acha que é só para frente? Só para frente. Só para frente? Só para frente. Fiquei com medo agora. Porque... Não, só para frente. E assim, se a gente, não mudando, mas se eu falar vai mudar o rumo, mas assim, existe um projeto que todas as pessoas falavam, não, isso aí é teoria da conspiração, mas ele está em andamento. Do governo globalista. Você acreditando ou não, a coisa está acontecendo. Daqui a pouco você só pode comprar onde o governo determinar. Já tem empresas capturando a leitura da retina do olho, da íris do olho, que é só através desse meio que você vai conseguir negociar no mercado. É a única forma que não tem como camuflar. Então você vai ser controlado. As máquinas vão ocupar os lugares das pessoas. Então vai ter que existir o salário social. Então, assim, está acontecendo. Você querendo ou não, está acontecendo. Se tem alguém por trás disso, ou se está acontecendo naturalmente, não sabemos. Agora, não, até sabemos. É só olhar. O que acontece é que a mídia aberta e foi paga para não falar no assunto. Ou para quando falar, descredibilizar qualquer outra narrativa. Exatamente. Agora, é natural você olhar e falar assim, como é que está hoje? Hoje eu tenho certeza que nós fomos treinados para ser doentes. A indústria farmacêutica e a indústria de alimentos fizeram um acordo. Tem uma farmácia em cada esquina hoje, é a coisa mais absurda. Por que será que tem tanta farmácia? Se tem, é porque está vendendo, né? Todas as pessoas... Você, quando criança, ouviu falar de ansiedade, como é que é o nome da doença famosa agora da cabeça? Síndrome do pânico. Não, síndrome do pânico, depressão. Não existia isso. Passou a existir. De repente surgiu isso. E de repente esse remédio é o que rola. Então, por que está sendo assim? A sociedade está entorpecida. Total. Literalmente. Total. A indústria do alimento inseriu a doença e a indústria farmacêutica inseriu o remédio para parecer que está curando a doença. E nós somos os escravos que pagamos essa conta. Eu acho engraçado quando eu vou consultar agora, é um assunto que tem nada a ver com Mas você falou isso, eu me lembrei, né? Quase toda consulta que eu vou, o médico sempre pergunta, qual medicação você toma? Não, nenhuma. Nadinha. Não, nada, não tomo nada. E vou te dizer mais. Os médicos foram treinados nas universidades para receitar medicamento, não para curar. Você senta lá, ele olha para você, está sentindo, está dizendo, então tá, toma esse remédio aqui e pronto. E agora voltou isso então a falar da medicina regenerativa, daquilo que a avó fazia, que disseram que era tão besteira. Então, assim, tem uma série de coisas que, se a gente prestar atenção, a gente sai da bolha de que isso é uma teoria da conspiração. Mas é uma conversa muito longa para ter. E claro, se o senhor quiser vir, já se sinta convidado aqui no nosso programa, no Esfera Podcast, a falar sobre cada assunto desse de forma mais aprofundada, né? Sem dúvida. Porque eu tenho certeza que os nossos internautas aí, ouvintes e telespectadores vão querer ouvir. E eu vejo de uma forma de preocupação mesmo, né? Porque tem toda é muita teoria, aliás, é pouca teoria e muita conspiração. Muita conspiração, quando a gente vai exatamente. Ver. A pessoa fala de teoria da conspiração, mas realmente é isso. Tem muita conspiração e pouca teoria. A política, ela é gerida por esses interesses. Isso aí nós sabemos que é, mas isso é forte mesmo em todos os ambientes ou só nos mais altos? Não. Que isso é direcionado por grandes corporações, por grupos políticos? Depois que eles entram, eles são cooptados. Por isso, na hora de votar num senador, por exemplo, tem que ter cautela. Não vote no que ele fala, vote no que ele sente. Porque sentimento não muda. Mesmo que tentem cooptar, ele tem os valores dele. Ele tem os valores que o segura. Agora, aquele que não tem valor nenhum, ele se oferece. Qualquer negócio. Nós temos senadores aí que hoje fazem lobby para negociar o país. O país inteiro. E o Senado, para quem não sabe, por que existe Câmara e Senado? O Senado meio que ele representa o governo.
o país. Ele representa o povo, né? Eles dizem, mas na verdade é ele que faz a filtragem do que é decidido ali pela Câmara também. Tanto que aprova um projeto lá, vai... Pode acontecer o contrário, né? O projeto ele começa no Senado, vai para a Câmara, mas depois volta para o Senado. Não, e o Senado é o lugar mais é o lugar mais democrático, porque independente do tamanho do estado, só tem 3 senadores. É o único lugar onde tem o mesmo número de representantes para cada estado. Exatamente. São Paulo tem 3, Tocantins Exatamente. tem 3, Acre tem 3. E tem uma questão muito importante aí, que é o seguinte, a questão da idade. Por que que lá no Senado só pode acima de 35 anos e na Câmara você pode entrar bem mais jovem? Em tese, se espera uma maturidade, uma experiência muito maior do senador. Sim. Tanto é que nenhum outro cargo é deputado federal, deputado estadual, mas é senador da República. Exatamente. Essa Exatamente. palavra tem peso, né? Exatamente. Então, E pense bem. Então, assim, os deputados e os senadores nesta eleição terão mais peso, mais importância, por isso o eleitor tem que prestar atenção, do que os demais cargos. O poder do senador ele é muito mais forte, grande, né? Muito grande. E se Faz você... sentido o que eu falei ou eu estou viajando? Total. E se não fizerem, se o eleitor não prestar atenção nesses 2 cargos, você pode estar entregando o futuro todinho nas mãos de gente que não está nem para você. Porque os senadores, no geral, assim, vamos dizer assim, mais da metade dos senadores tem um peso muito maior do que o presidente da República. Sim. Porque ele pode tirar ministro do Supremo, ele pode, Não, inclusive, se o Senado do presidente. Se o Senado alinhar, o país se transforma, independente do presidente querer ou não. Então fica a dica aí, pessoal, de olho no Senado. O senador ele é uma figura muito importante, não só pela autoridade em si, mas pela responsabilidade que ele detém e o poder que ele detém. Né? Exatamente. E você acha que... Eu gosto de perguntar, às vezes está alongando aqui, eu sei que você tem a agenda apertada, mas falando do máximo, que é o senador da República, né? E o vereador? Você acha que o vereador ele é capaz de fazer a diferença na cidade dele? Ou o sistema já engole ali, se o cara for um pouco mais firme nas ações e tudo, ele pode ser simplesmente engolido? A mesma coisa. O sistema só engole quem cheira mal. Então, se o cara não tiver os seus valores muito bem claros, ele não se entrega para o sistema. E o sistema não consegue, se ele não se entregar, fazer qualquer coisa. Mas tem que ser inteligente e ter estratégia também, né? Porque se tem ele que ter for de peito aberto, ele pode... Não, tem que ter preparo, porque o que acontece? Não há necessidade de brigar para conquistar coisas. Para conquistar espaço. Ações. É necessário estratégia. Agora, o candidato é despreparado, não tem noção do que faz. Vou votar porque ele é um pobrezinho. Irmão, esqueça a classe social dele. Veja o que esse cara emana de energia. Qual é a onda dele? O que esse cara sente? Quem está em volta dele Quem também está faz diferença. Com ele, porque só me diga com quem você anda, que eu diria que você é. Assessoria, principalmente, quem está com ele. Porque né? assim, é aquela história. Se eu sou ruim, a minha assessoria é ruim. O que está dentro está fora. Que mensagem você deixa para o candidato que vai pleitear 2026, já que vai ser uma eleição totalmente nova? Por mais que a gente teve, vamos dizer assim, uma prévia agora em 2024, em 2026 ela não vai ser para amadores, né? Não. E que mensagem você deixa para o candidato, além, é claro, de buscar sua consultoria? Olha, o que eu mais espero que os candidatos tenham é consciência do que eles representam nos cargos que eles querem estar. Eles não estão lá para se atender. Eles estão lá para atender a população. Então façam isso. Porque isso será cobrado de forma muito forte pela energia de vocês a partir de agora. E isso vai ser lido e relido e vai bater uma cobrança tão forte que a gente vai sentir daqui. Então cuide do cargo que vocês vão ocupar. E pense no que vocês estão fazendo com esse cargo. Porque as pessoas precisam ser atendidas. As suas ações precisam chegar nas pessoas. Nunca esqueça disso. Nunca pense na próxima eleição. Lembre-se que existe a próxima geração. Muito bom. Você falou aí que não é escritor, mas já tem 5 livros. Imagina se fosse, né? Desses livros, já tem algum material sobre a energia... Estou escrevendo. Política? Está escrevendo. Estou escrevendo. Já tem aí uma previsão para quando a gente vai poder ter acesso a esse novo conhecimento? Eu quero tentar, antes da eleição, do ano que vem, fechar ele.
Quero tentar entregar ele. Eu já fiquei curioso. Quiser lançar ele aqui, o espaço está aberto. Na hora. E para o eleitor, que mensagem você deixa para o nosso eleitor que está aí ainda um pouco... O eleitor não está mais entorpecido, anestesiado como antigamente, né? Que ficava só vendo o que passava na campanha eleitoral, do horário eleitoral gratuito nas redes de TV. Exato. Hoje ele busca ativamente saber da vida do candidato. E logo depois que você falar isso, já que ele busca ativamente da vida do candidato, me responda também se o candidato ele precisa estar mostrando a vida pessoal dele o tempo todo ou isso pode ser muito negativo. Também é o processo transitório. Eu mostro a verdade. Você mostrava muito a vida pessoal para parecer que era verdade. Tipo assim, é isso, eu sou assim. Mas está num processo de transição. Tem um limite, né? Eu preciso mostrar a verdade e algo que diz respeito àquilo que eu penso. Aquilo que eu acredito. Não só o que você comeu no café da manhã, né? Exatamente, porque senão fica ruim. Para o eleitor, entenda que quando você vota, você decide a vida dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe e a sua. Então, quando você decidir votar, lembre-se que se você vender aquele direito, você está vendendo o futuro de todo mundo. Se você acha que o que o governo dá é de graça, saiba que sai caro para você. Se ele te der R$1 é porque ele te cobrou 10. No mínimo. Então, não entre nessa onda de achar que o que é de graça do governo é um presentinho para você que tem que votar por causa disso. Não vote, não venda seu voto, não negocie o seu futuro. Não negocie, porque tem coisa pior que a morte. Entendeu? Você falando aí que tem coisa pior do que a morte e que há uma cultura hoje que está arraigada dessa questão da venda do voto e tudo, mas essa cultura ela vem sendo mudada, né? Total, total. E você acha, claro, você é um cara jovem ainda, e mesmo assim a gente veio de uma transição, né? Nós que estamos nessa faixa etária aqui, a gente veio de uma transição entre um Brasil mais conservador, vamos dizer assim, que não era tão conservador assim, mas e um mais progressista, que agora está tentando voltar a ser conservador de novo, ou um novo tipo de conservador. Eu acho que os termos envelheceram. Progressista não é progressista porque não trata de progresso? Eu penso assim também. Muito mais de revolução, mais de revolução. Mais de revolucionário. Só que até isso ficou no passado. Porque ele já está em desuso de novo. Porque quando eu ouço as pessoas falarem assim, eu sou conservador. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, você não é conservador. Você pode estar defendendo a conservação de alguma coisa que você gosta. Uhum. Mas não o conservadorismo como a palavra de fato deveria ser definida. Eu acho assim, essas definições eu acho que se envelheceram. É uma tolice hoje, né? E o progressismo do mesmo jeito. É a mesma né? coisa. Mas assim, você acha que as pessoas tendem a buscar, vamos dizer assim, um meio termo entre essas polarizações com o tempo, ou isso vai ficar pior a cada dia? Não, eu acho que vai haver uma ruptura. Porque, como aquilo que eu te falei, houve um entendimento, porque nós tivemos 40 anos de adestramento numa linha. E aqueles que quebraram a corrente não vão querer voltar para aquele lugar. E estão despertando outros. Estão despertando outros e essa ruptura vai acontecer. Isso vai dar conta de fazer frente a essas teorias da conspiração? Vai acontecer no processo das teorias. Só vai saber na hora que, porque, assim, que a corda arrebentar, né? Você pega lá o Bukele, no Equador. E aí você pega, ele diz, preso, vai para a cadeia e não sai lá. E ele paga a sua conta, trabalha para se pagar. E direitos restritos. Exatamente. Aí você chega aqui, o cara fala, não é bem assim. Não é bem assim, o cara precisa do seu... Humanizado. Tem que ser humanizado, tem que... E o custo é muito alto. Então, assim, aí você, esse choque, na grande maioria, o cara fala, não, eu não vou fazer isso, não quero bancar isso. Então vai haver essa ruptura. Eu ganho R$2.000 por mês e um preso no meu país, do qual eu pago imposto desses R$2.000, custa de R$3.000 a R$5.000 por mês. Aí você pensa. Só que aí, por outro lado, aí você fala assim, poxa, um absurdo, R$5.000 um preso. Aí você vai ver a condição do preso, parece que está numa masmorra também. Então, tem alguma coisa muito estranha que não fecha nessa conta. O que não pode? Não pode
minimizar as posições. Por exemplo, hoje nós estamos num país onde mata mais do que uma guerra. Nós temos um país onde facções criminosas têm estrutura dentro do governo. Tomaram território. Tem um território inteiro, fechado. Você não entra lá. E o pessoal pensa que é droga que está financiando isso. Hoje é 11%, 19%. Ele vende gás, pão, tá na a padaria do traficante, o supermercado do traficante, o gás, a internet. Tudo. Você acha que ele está preocupado com droga hoje em dia? Então, assim, o que acontece é que existe uma necessidade... É um feudo. Existe uma necessidade de romper com isso. Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E existe uma nova era que vai entrar aí, que é a era cibernética. Então, daqui a pouco, tem robô fazendo tudo que a gente faz. Advogado, daqui a pouco, vai ser meio que desnecessário. Então, muitas outras profissões vão ser desnecessárias. E isso vai gerar um problema social. Que não dá para a gente estar preocupado em, não posso tomar essa decisão porque eu tenho que cuidar do direito do humano. Não dá para ser. Não dá. Alguns assuntos têm que ser resolvidos e virar da página. Porque vão vir outros muito mais sérios aí e que o governo não está olhando para frente, está olhando só para trás. Um exemplo disso, você falou assim, os robôs vão... Mas isso já vem mudando mesmo sem robôs. Imagina com os robôs. Exatamente. Porque as pessoas tinham 10, 15 filhos há bem pouco tempo. Exatamente. Agora, a maioria dos casais tem um, quando muito dois. E alguns nenhum. E aí alguns têm o pet. O pai de pet, né? E temos hoje a questão da previdência. São vários problemas que a própria política vai ter que enfrentar. E aí você imagina, como que vai pagar a aposentadoria para esse povo todo se não tem mais a quantidade de pessoas suficiente para contribuir? A população vai envelhecer. E além de não ter para contribuir, essas pessoas muito provavelmente podem não estar trabalhando porque uma máquina, uma inteligência artificial tomou a vaga dela. Exatamente. Né? Claro, alguns vão se beneficiar disso porque ele vai produzir mais e melhor com a inteligência artificial, com os robôs, mas não é para todo mundo. O argumento vai ser que você precisa ter mais tempo para você. Aí para fazer o quê? Com que aí recurso, você não né? Porque assim, você precisa ter mais tempo para você, para sua família. Voltar para a roça, fuja para as colinas. Aí nem todo mundo quer ir para a roça porque o ambiente lá não é tão bonitinho igual você está pensando, não. Eu falo que eu vim da roça e ainda tenho um chácara até hoje. Não é assim, não. Vai ter que roçar o mato, vai ter que produzir, né? Enfim. E outra, assim, é uma conversa que ela abre muitos aspectos, né? Política, na verdade, é uma paixão nacional. Às vezes, eu acho que até mais do que o futebol. O futebol já foi bom. Porque, pensa bem, hoje é quando o futebol está indo bem, se fala muito em futebol. Quando está indo mal, o pessoal desce a lenha, mas a política vai mal, aí que o pessoal fala. Hoje, se eu te perguntar o nome dos 11 jogadores da seleção, você não vai saber dizer. Eu não sei de nenhum, para te falar a verdade. Agora, se eu te perguntar o nome dos 11 ministros, você já vai saber. E isso foi uma inversão completa, né? Eu acho isso positivo. Sim. Eu acho isso extremamente positivo. Mas aí, então, a gente tem essa referência de que a política é sim uma paixão nacional. Só que tem que sair do ponto só de brigar com o vizinho e com os parentes para o ponto de construir algo real e bom. Eu acho que passa pela briga com o vizinho. Passa por essa questão de excluir alguém da família, do grupo de família. Isso é um processo de evolução. É um processo que tem que passar por ele. Mas vai haver essa ruptura e vai ser meio que equilibrado lá na ponta. Porque não dá mais para fazer política olhando pelo retrovisor. Agora vamos falar de coisa boa, falar de dinheiro. A política é um meio profissional em que as pessoas podem ganhar dinheiro de forma lícita. E eu digo não só o político que é candidato, mas as pessoas que trabalham com isso. Até porque eu só trabalho com isso. Eu acho que o político ele vai ter que entender que a função dele não é com o dinheiro. A função dele é ajudar pessoas. Se ele não tiver isso como base, a coisa fica ruim. Dá para ganhar dinheiro como técnico de política? Dá. É um negócio que é importante. Mas o político não. O político vai ter que entender que ele não pode imaginar que você, um cara que tem todas as benesses, todas as mordomias do mundo, bancado pelo cara que vende água de coco na praia. E sem dar retorno... Aí não dá, velho.
Essa conta não vai fechar e vai criar um ambiente muito ruim com o cidadão. Tá melhor do que vida de rei na Idade Média, né? Exatamente. E assim, as pessoas, elas na política acabam alguns se envolvendo em polêmica e tudo. E na sua experiência, assim, já teve casos assim, interessantes que vale a pena comentar aqui de polêmicas assim que você fala, não, esse aqui passou do ponto. Esse aqui não dá para digerir, né? Já teve alguma situação assim ou geralmente é mais do mesmo, assim, mais equilibrado, não passa Não, do... no formato que a gente faz é muito difícil ter surpresa, né? Mas às vezes você pede para o cidadão falar ou fazer, não fazer tal coisa e ele vai e faz. Aí você tem que estar correndo para apagar o incêndio. apagar o incêndio. Porque ele não sabe reagir. Ele toma a decisão errada, cai a casa e ele não sabe reagir. Ele se encolhe. Aconteceu com um cliente aqui, ele acabou tomando as decisões mais absurdas e acabou perdendo a oportunidade de ganhar a eleição. Tipo, usar seu poder para prender alguém porque falou mal da esposa, sabe? Essa coisa. Uhum. Então, isso aí é os absurdos. Que Não soube diferenciar ali Não, o pessoal do profissional e acabou afetando tudo, profissional e pessoal, né? Exatamente. Então já fica aí a dica. Saiba separar o pessoal do profissional. E outra coisa importante é o seguinte, que nós temos que ter em mente, a função agora do político, tem que lembrar disso, é de atender pessoas, é de resolver problemas de pessoas. Não é para resolver o seu problema. Não é, eu vou ganhar um cargo desse aqui e agora pronto. 8 anos de Senado, 8 anos passeando. Sendo que você já tem toda uma proteção, uma coisa, não precisa... Esse ano vai ser diferente. Esse ano e o ano que vem, lógico. Mas começa esse ano o processo e vai ser totalmente diferente do que rolou. Torço muito por isso. Torço para que seja diferente As de pessoas, forma positiva. as pessoas vão questionar mais, porque agora as pessoas sabem qual é a função do Senado. Era o melhor lugar do mundo. Era conhecido como o paraíso em vida. E ninguém falava nada, ninguém ligava para aquilo ali. Sabia nem o nome não sabia nem o nome dos caras. Hoje não. Hoje, tudo que é feito lá dentro as pessoas sabem. Estou assistindo ao vivo. Ao vivo. Até eu criei esse hábito. Eu assisto votações hoje Pois é. e é uma coisa que eu não... Porque é de interesse Exatamente. nosso. Bom, o papo tá maravilhoso. Vamos marcar outra hora. Vamos conversar marcar, mais. porque tem muita coisa para a gente compartilhar com as pessoas, né? E mantê-las ainda mais informadas, tendo mais capacidade, não digo capacidade, todas elas têm, mas tendo mais ferramentas para poder fazer boas escolhas, para poder direcionar melhor o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país. Né? Eu estou à disposição. Então, agradeço de coração a sua presença aqui no nosso podcast, no Esfera Podcast. João Aguiar, consultor político, não é qualquer um, é o consultor político. Obrigado. Aqui, e fico muito feliz e vou esperar ansiosamente pelo próximo livro, né, que fala da energia política. E você quer saber mais sobre energia política, sobre o processo eleitoral, sobre como é trabalhado isso, siga as redes sociais do João Aguiar, lá no @JoãoAguiarOficial, no Instagram, e no canal João Aguiar, e também tem um outro canal, no né? YouTube e Facebook. O Campanha Sem Custo. Campanha Sem Custo. Olha, campanha sem custo. Você que está sem grana aí, quer participar de uma eleição, quer ser vereador, deputado, está sem grana? Vai lá no Campanha Sem Custo, que vai ter muitas dicas excelentes para você. E você gostou? Se inscreva no Esfera Podcast, no @Esfera Podcast, e no canal do YouTube Esfera Podcast. Você tem acesso a inúmeras entrevistas de pessoas que são profissionais de várias áreas, tanto no empreendedorismo quanto nas carreiras públicas e privadas, trazendo sempre muita informação e conhecimento para você errar menos ou para que você aprenda com os erros dos outros, que é sempre mais barato. E siga nossas redes sociais. E a minha rede social particular é @Silvio.jaca. Lá eu coloco um pouco da minha rotina de trabalho, até porque a minha vida pessoal é meio chata mesmo, mas eu quero que você veja a profissional. Então, fiquem com Deus e muito agradecido, João Aguiar, pela sua presença e que Deus abençoe seus projetos. Amém. Muito obrigado.